O surto da ganância venceu Euclasses. Seus restos mortais já se esvaíram de Naramos. Jadran, eu o desperto do seu sono profundo. As forças do além o ajudarão a chegar ao seu inimigo. Bem, ao nosso inimigo. Olá, olá! Hoje, em Histórias de Naramas, eu irei contar a história do próximo fragmento da forma perfeita. Jadran, o fragmento vermelho. Muito bem, vamos lá. Anos depois, após a morte de seu irmão Euclases, Jadran despertou de seu sono profundo. Sua energia estava tão forte quando acordou que, por conta própria, criou seu próprio templo nos desertos Típita. Jadran estava sozinho, logo depois de acordar. Aquele deserto quente e vazio era seu único lar, pois não sabia o que era ou quem ele era mesmo. Sua energia vermelha não era adaptável ao solo do deserto, então ele não podia se alimentar daquela energia de Tipton. Aos poucos, ele começou a sentir muita fome. Com medo do que poderia acontecer se saísse lá fora, Jadran se arriscou e saiu do seu templo. Ao sentir seus pés afundando nas areias, sabia que seu lugar não era aqui. Depois de muito tempo andando, ele avistou uma vila, e assim ele encontrou a Vila das Esferas de Energias Roxas. Mas, logo depois, ele desmaiou por conta do cansaço. Pois é, passou um bom tempo andando pelo deserto. Jadran ficou desmaiado por 2 dias inteiros. Ele acordou dentro de uma simples casa na mesma vila. As esferas roxas sabiam dos feitos de Yakmor, e logo ao ver aquela aparência de Jadran, já descobriram que ele era o fragmento da forma perfeita. Boatos diziam que uma divindade aos comandos de Yakmor estava à caça dos fragmentos da forma perfeita, e esse caçador era Yannick, a energia real de Yakmor. Depois de corromper Naramas, houve uma hierarquia entre humanos e esferas de energias novamente. As esferas roxas sabiam da tecnologia dos humanos, mas com o passar dos anos, eles mesmos desenvolveram uma tecnologia, e assim seriam a segunda maior força tecnológica de Naramas. Sendo assim, em seguida, logo que Jadran acorda, as esferas roxas levaram ele até a sua líder, uma humana renegada da sua própria sociedade. Ela sabia que os feitos dos humanos contra as esferas de energia eram extremamente errados e desumanos. Essa é a Joyce, a grande cientista renomada de Naramas. Ela trabalhou e ajudou Yagmor por muitos anos, mas depois do que ele fez, ela o abandonou e resolveu ajudar as esferas de energias a encontrar os fragmentos da forma perfeita, antes do caçador Yannick as destruírem e levar seus fragmentos para Yakmor. O processo inicial do fragmento da forma perfeita não mudou para o Jadran, pois Jadran não tinha controle de seu poder. Mal sabia sobre seu artefato e muito menos em quem confiar. Era tudo tão de repente que nada fazia sentido para ele. Joyce logo ajudou Jadran a entender tudo. Contou sobre seu criador, Naramus, o único fragmento de energia humano, conhecido como Yagmor, e contou a história do seu irmão mais velho, Euclasses. Joyce olhou para Jadran e disse: sua aparência reflete ao seu verdadeiro inimigo. E aos poucos, Jadran começou a entender que Naramus estava em perigo. Sua única salvação
era sua energia vermelha. Joyce e seus companheiros esferas roxas implantaram uma espécie de tecnologia em Jadran para calibrar sua energia e aprender a usá-la naturalmente. Depois de anos treinando, Jadran aprendeu a desenvolver o seu artefato. Sua energia estava pulsante, sua energia estava extremamente muito poderosa. Mas isso foi um erro, pois com tanta energia exalando de Jadran, Yannick sentiu seu poder lá em Allnax e rapidamente se apressou em direção a essa fonte de energia desconhecida. E isso se tornou algo perigoso. Um novo dia começou. Jadran sentiu uma presença familiar e maligna se aproximando. Logo, saiu da vila e foi em direção a essa sensação que parecia próxima dele. Mas, quanto menos esperava, como um meteoro, Yannick aterrissou na vila e toda sua energia começou a devorar a vila. Joyce rapidamente reuniu suas tropas de energias roxas e avançaram contra Yannick. Jadran estava fora da vila, mas tentou voltar rapidamente e surpreendeu Yannick com uma grande e devastadora investida. E isso devastou Yannick. Joyce e suas tropas estavam ilesas por conta do impacto que Jadran causou tão perto dela. Brutalmente, Jadran estava exalando tanta energia que chegava a ser um perigo ficar próximo. Aquela energia estava absorvendo tudo e transformando em forças para Jadran. Principalmente suas tropas aliadas. As esferas de energias roxas estavam sendo drenadas pelo Jadran. E todos ficaram em pânico. Joyce estava ferida, mas rapidamente se recuperou. Tentou se afastar daquela energia, mas de repente, uma enorme explosão de energia emaculou todo aquele lugar. Jadran, no mesmo momento, aprendeu a absorver energias vivas, mas não sabia aonde era seu limite. Aquela explosão não foi o Yannick. Aquela explosão foi o excesso de energia acumulada em Jadran. E assim, seu próprio corpo não aguentou. E o fragmento de energia causou uma explosão que devastou a vila inteira. E não havia nenhum sobrevivente. Todas as esferas roxas haviam sido destruídas por Jadran. Aquela explosão destruiu tudo. Mas Yannick sabia que um fragmento iria aprender a absorver energia. E assim, ele estava com seu escudo erguido desde o início. Drasticamente ferido, Yannick se levanta. Com uma visão falha, ele avista um sobrevivente, mas estava muito longe de seu alcance. E com aquelas feridas abertas, ele não podia voar ou se teleportar até aquele sobrevivente. Jadran estava morto. O excesso de suas forças e energias o levaram à sua terrível morte e destruiu uma vila inteira de esferas de energia junto com sua força e seu excesso extremamente grande de energia.